Olá, você sabe quais são os sintomas de um coágulo sanguíneo? Os sinais de que o seu corpo possa ter um coágulo em alguma veia, ou pior ainda, que um coágulo esteja viajando e bloqueando uma artéria? Parece assustador pensar nisso, mas é fundamental que você conheça os sinais e sintomas. A formação de coágulos é uma das principais causas de morte no mundo, justamente porque pode levar a condições graves como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, infarto e até derrame cerebral. É uma ameaça real e você precisa estar atento. Hoje eu vou explicar de uma maneira clara e simples como esses coágulos se formam, quais são os sintomas que podem indicar a presença de um coágulo sanguíneo no seu corpo, tanto os sinais iniciais quanto os mais avançados. Esse é só o começo. Eu vou trazer ainda mais conteúdo sobre como prevenir, identificar e tratar coágulos sanguíneos. Então, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações tão fundamentais, tão importantes e essenciais. Pessoal, um coágulo sanguíneo basicamente é como um curativo, um tampão que o nosso corpo forma para parar um sangramento quando nos machucamos, quando tem alguma lesão. Então, é um mecanismo inteligente no nosso corpo. Mas isso pode trazer consequências, problemas se acontecer de forma exagerada, seja nas veias ou artérias, ou ainda de uma forma recorrente, repetida. Então vou fazer uma analogia simples para vocês entenderem. Imagine que as suas veias e artérias são como canos de água que levam sangue para todo o corpo. Esses canos são muito importantes e precisam estar livres, sem arranhões, sem amassados, sem entupimentos ou danos. Então, eles precisam estar livres para que o sangue possa fluir de forma adequada. Agora, pensem que esses canos podem, com o tempo, sofrer pequenos arranhões, pequenos danos ou amassados. E quando isso acontece, o corpo age como um encanador competente. Ele envia um curativo ou tampão, que é um coágulo sanguíneo, para reparar onde está danificado e impedir que aquela veia ou aquela artéria possa romper, possa ficar danificada ou até que ela vaze sangue para outras partes que não deve ir. Então isso é bom quando o dano é pequeno, porque ajuda a consertar o cano sem maiores problemas, consertando nossas veias e artérias sem grandes complicações. O problema maior ocorre quando suas veias e artérias começam a ficar danificadas com muita frequência, especialmente no mesmo local, por vários fatores que vamos discutir mais adiante. Toda vez que o corpo detecta um pequeno dano dentro das suas artérias ou veias, ele manda mais tampões para consertar. Então esses tampões vão se acumulando e se juntam a outras substâncias presentes no sangue que podem acumular-se naquela região de uma forma inadequada. Então esse acúmulo pode formar uma placa, como se fosse uma crosta de sujeira que vai se formando dentro do cano. Com o tempo isso cresce e se torna o que é convencionalmente chamado de placa aterosclerótica, estreitando esse cano, dificultando a passagem do sangue. Agora imagine que em cima dessa placa que se forma, o nosso corpo percebe que tem alguma coisa errada ali, ele manda um último coágulo, um último tampão querendo consertar aquilo. Quando o coágulo sanguíneo se forma sobre uma placa de aterosclerose em uma veia que já está, ou até mesmo uma artéria que já está estreitada, ele pode obstruir o fluxo sanguíneo e causar um ataque cardíaco se for numa artéria importante, no coração, ou um derrame se for no cérebro, dependendo da localização. Então, por exemplo, se o coágulo entupir um cano, ou seja, uma artéria do coração, o resultado pode ser um ataque cardíaco. Então, se ele obstruir um cano no cérebro, pode acontecer um derrame. Mas o problema não é só esse, não se limita apenas à obstrução local. O coágulo também pode se soltar parcial ou totalmente e ser levado pela corrente sanguínea adiante. Então, se esse coágulo for viajar, ele agora é chamado de êmbolo. Ele vai viajar e entupir um cano menor em outra parte do corpo, que pode ser nos pulmões, no cérebro ou coração. Então, ele pode causar sérios danos, levando a uma embolia pulmonar, se for no pulmão, um ataque cardíaco ou um derrame. Portanto, tanto a obstrução do local onde o coágulo se forma, quanto o deslocamento desse coágulo para outras áreas do corpo podem resultar em eventos graves.
Por isso é muito importante, pessoal, você conhecer os primeiros sinais e sintomas de um coágulo sanguíneo para que você possa procurar ajuda o quanto antes e evitar as complicações que pode causar. No entanto, os sintomas podem variar dependendo do território, do local onde esse coágulo foi formado ou para onde ele viajou. Então vamos começar pelos sinais e sintomas da trombose venosa profunda, que acontece quando o coágulo se forma em uma veia da perna ou de outro membro, mas é mais comum na perna. Então, quando você está enfrentando esse quadro, os sintomas iniciais e os sinais mais comuns são dor e sensibilidade na região afetada, que geralmente ocorre em uma perna ou em um braço, embora seja muito mais comum afetar a perna. Portanto, não são as duas pernas, geralmente é uma perna só ou um braço só, é um lado só. Além disso, você pode sentir dor e sensibilidade ao toque, pode ocorrer também cãibra na região afetada, especialmente na perna, ao movimentar ou dobrar. Essa cãibra geralmente começa na panturrilha. Você pode perceber um inchaço na perna ou no local afetado, que pode ser apenas na região específica ou se estender pela perna inteira. Ao tocar a área afetada, você pode sentir um calor e a região pode estar mais quente devido à inflamação local. Além disso, a pele daquela região pode apresentar uma coloração mais avermelhada. Então, quando os sintomas estão mais avançados, outros sinais também podem aparecer, como é o caso de uma mudança de cor mais acentuada na pele, que pode não se limitar apenas à vermelhidão, mas também pode incluir uma coloração azulada ou pálida devido à falta de circulação adequada naquela região. Então, o inchaço ou edema pode também se tornar mais persistente, mais visível, e esse inchaço pode se tornar ainda mais grave, mais severo, sem apresentar melhora com o repouso. Então existem outros sintomas menos falados porque são mais raros, como febre baixa, mais contínua, que ocorre devido à inflamação associada ao coágulo. Algumas pessoas também podem apresentar uma pele que descama no local afetado. Então a pele sobre a região do coágulo pode se tornar mais seca, mais escamosa e até com coceira. Esses são os sinais e sintomas relacionados à trombose venosa profunda, trombose venosa profunda. Agora, os sinais e sintomas de uma embolia pulmonar são bem diferentes. Você precisa entender que a embolia pulmonar é um bloqueio causado por um coágulo que ocorre nas artérias pulmonares, geralmente como resultado de uma trombose venosa profunda, quando parte de um coágulo se desprende e viaja para essas artérias no pulmão. Então, os sintomas podem ser semelhantes aos de um ataque cardíaco, mas o sinal mais comum é falta de ar repentina. Você pode experimentar uma falta de ar súbita, uma falta de ar grave que pode ocorrer mesmo em repouso. Além disso, pode haver uma dor no peito que geralmente piora ao respirar de forma profunda. Algumas pessoas também sentem ansiedade, suor excessivo, têm desmaios e, em casos mais graves, podem ter tosse com sangue. Agora, quando um coágulo gera um ataque cardíaco ou infarto do miocárdio, ele acontece nas artérias coronárias, que podem ser obstruídas por esse coágulo. Então, quais são os sintomas do infarto do miocárdio? Então, eles são parecidos com o da embolia pulmonar, que eu já mencionei, mas você, além de sentir uma dor no peito, pode haver uma sensação de pressão, um aperto no centro do peito, que muitas vezes irradia, ou seja, ele caminha para o braço, geralmente o braço esquerdo, para o ombro e para o braço. Essa dor também pode se estender para a mandíbula ou até para as costas. Além disso, você pode sentir falta de ar, que pode ocorrer tanto em repouso quanto durante o esforço físico. Esses são os principais sintomas, mas pode variar muito. Existem alguns sintomas menos falados que são mais raros. Por exemplo, você pode sentir dor abdominal, dor nas costas, náusea, enjoo, que podem ser confundidos com indigestão estomacal. Se essa indigestão estiver relacionada a outros sintomas, como falta de ar ou dor no peito, isso pode indicar um ataque cardíaco. Além disso, você pode sentir dor em áreas incomuns, como pescoço, ombro ou mandíbula. A ansiedade aumentada e até uma sensação de morte iminente também são sinais de alerta. Algumas pessoas sentem um medo intenso ou um desespero que, em alguns casos, pode
preceder, ou seja, anteceder os sintomas de um infarto. Agora, quando um coágulo gera um derrame isquêmico, também conhecido como AVC isquêmico, ele bloqueia as artérias cerebrais, causando essa condição. Os sintomas mais comuns e repentinos incluem uma fraqueza que surge de repente em um lado do corpo, fica assim sem força, afetando também o rosto, o braço ou a perna. Você pode ter dificuldade para falar ou entender o que alguém está falando, podendo apresentar um discurso confuso, uma fala arrastada. Além disso, pode acontecer uma dor de cabeça súbita e severa, uma dor que você nunca sentiu antes, que é muito forte, muito intensa e que pode estar acompanhada de tontura. Existem alguns sintomas mais raros que quase não são falados, como a perda de visão em um olho, que pode ser temporária ou permanente, também vertigem, que é um tipo de tontura, perda de equilíbrio sem uma explicação clara. De repente você está andando e sente essa falta de equilíbrio, acompanhado de fraqueza repentina de um lado do corpo, ou mesmo dificuldade para falar. Então todos esses sinais podem ser sintomas de um coágulo que está causando um derrame isquêmico, um entupimento de alguma artéria importante do seu cérebro. AVCI isquêmico. Pessoal, fiquem atentos porque eu vou fazer outros vídeos sobre essa questão de trombos e coágulos, porque isso é muito importante. Aumentou muito isso nos últimos tempos. A incidência está aumentando, é algo que traz um risco significativo para a saúde, com possibilidade de sequelas graves e até risco de morte. Por isso, é um assunto que você precisa entender, saber as causas, as consequências e os sintomas. Principalmente eu pretendo fazer um vídeo falando sobre as principais causas dos coágulos, suplementos que são interessantes para evitar esses coágulos, especialmente se você tem fatores de risco. Então deixa aqui nos comentários do vídeo se você quer saber mais sobre esse assunto, tá? É muito importante a sua opinião se você tem interesse nesse tema. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e um beijo no seu coração, você é fera!